É, olá, boa noite. A gente veio aqui hoje apresentar o nosso trabalho de Power BI, que corresponde à entrega final do quarto período do quarto trimestre de 2024. O grupo é constituído por mim, Amanda Bertoli, o João Tombosi e o Enzo Schiavinato. Nós somos todos da turma 2 de Botafogo. E o nosso dashboard ele foi feito a partir de uma base de dados que relaciona pedidos e vendas de restaurantes. Boa. Falar um pouquinho sobre o processo de decisão da base de dados. A gente pegou do Kaggle, porque por praticidade mesmo. Além das quatro tabelas que a gente precisava e da integração e de serem modelo relacional, a gente estava atrás de uma base de dados que tivesse um contexto de mercado, um contexto de uma empresa, um negócio, e que tivesse especificamente informações relacionadas a pedidos, faturamento, receita, que a gente conseguiria fazer é, gráficos, né, visuals mais bonitos, mais interessantes, com mais uma pegada de negócios mesmo. Demorou um tempinho para encontrar, mas a gente encontrou essa base de dados aqui, bem legal, que fala sobre pedidos, membros e várias características de restaurantes. É, a gente tem 10 tabelas no total. A gente tem restaurante, tipo de restaurante, tem os pedidos, detalhe dos pedidos, tem os membros, informações dos membros, né? E-mail, nome, sexo, endereço, enfim, várias características dos pedidos em si, o nome do pedido, se é vegano ou não, se é quente ou frio, se é entrada ou é prato principal, etc. Então é uma base bem completa. Vale destacar que é uma base inventada, né? Os dados são inventados, então isso aqui não corresponde à realidade, por isso que em alguns visuals a gente vai ver números muito bonitos, coisas muito simétricas que não corresponderiam à realidade, mas estão justificados justamente porque a base de dados ela foi inventada e aí, enfim, tem muitos números repetidos. Mas é isso. Inclusive, aqui na tabela pedidos, a gente tem mais de 200 registros, tem vários registros, acho que tem mais de 1.000 registros. Então, é uma base bem significativa em termos de registros, embora outras tabelas tenham poucas informações. Por exemplo, a gente só tem 5 cidades aqui, mas, enfim, tem bastante registro nas outras tabelas e a gente considerou bem significativa essa base e a gente preferiu continuar com ela. Agora sobre OKRs, né? Então, vamos lá. Os KRs, eles são tudo aquilo que a gente consegue extrair relacionado à nossa base de dados. No nosso caso, nós temos uma base de dados que tudo a gente resolveu relacionar mais com vendas e com pedidos, mais usando mais a parte do faturamento. E as nossas principais métricas para elas foram monitorar a performance de vendas por categoria de produto, monitorar o número de membros e restaurantes, monitorar as vendas históricas por diversas categorias, monitorar o número de pedidos e saldos gastos e monitorar o saldo dos principais clientes. Boa. Basicamente, enfim, coisas que a gente consegue tirar, né, extrair de uma base que fala sobre faturamento e sobre os tipos de restaurante. Talvez seja uma espécie de iFood essa base de dados com vários restaurantes em várias cidades, né? A gente poderia entender dessa maneira. E aí, quais seriam as visualizações legais, as coisas, os índices que a gente poderia analisar, seriam a partir desses OKRs. Sobre a modelagem dessas tabelas do banco de dados no geral, aqui no Power BI, foi bem tranquilo. As tabelas já vieram todas limpadas, todas limpas, no caso. A gente não teve que fazer nenhuma manipulação, justamente por ser enfim, uma base fictícia, né? Ela acabou já vindo bem pronta para uso. As conexões entre tabelas, né, de relacionamento foram também feitas, a maioria automaticamente, umas 4 ou 5 eu tive que fazer na mão, porque tinha algum problema de identificação, principalmente com esse City ID aqui que estava repetido no Monthly Member, mas, enfim, no geral foi bem tranquilo de fazer o relacionamento, e a gente vai ver no relatório que praticamente todos os vídeos eles já foram prontos, já vieram todos prontos, assim, bem interativos de fábrica, né? Então, isso aí facilitou bastante a nossa vida. Bom, agora eu vou começar falando.
basicamente sobre o dashboard em si. Então, vamos lá. Bom, começando a apresentação aqui do dashboard, a gente dividiu ele em três pastas: análise de pedidos e vendas, análise de membros e restaurantes e análise com drill-thru. E os details, eles são basicamente a extensão e apresentação do drill-thru, ok? Então, bom, começando com a análise de pedidos e vendas. No nosso primeiro gráfico, a gente consegue visualizar que a gente começou aqui com o gráfico de barras, tinha uma relação quantitativa com qualitativa. Nossa quantitativa do total de pedidos e na qualitativa com os nomes dos restaurantes. Aumentando aqui o gráfico, a gente tem uma visualização ainda melhor, que a gente consegue ver os nomes dos restaurantes, né, que é o restaurante 10, 11, 30, 4, 20, e aqui pela escala o total de pedidos, tá? E você consegue visualizar que, além da gente relacionar esses dois, o nosso gráfico de barras ele também é dividido pelos meal types, pelos tipos de comidas. Ou seja, a gente consegue visualizar na área de bife, queijo, na área de frango e na área vegana, ok? Outra coisa que é muito válida desse gráfico que a gente fez, a gente consegue selecionar ele. Então, por exemplo, eu quero visualizar somente do restaurante. Um minutinho. Quando eu visualizar somente do restaurante aqui, 4, eu quero visualizar a área de frango. Então ele aparece a área de frango no gráfico de barras. Ele aparece no gráfico de pizza, ele aparece pela o total de receita pelo tipo de restaurante, que no caso é o restaurante homemade, tem vários outros, que só que nesse caso o restaurante 4 ele é homemade. Também a gente consegue analisar o histórico de pedidos pelo restaurante, baseado em meses, e o gráfico do gráfico TITAC de distribuição de pedidos e as características dos pedidos, tá? Eu vou explicar tudo isso bonitinho, mas primeiro foi só para mostrar essa funcionalidade que a gente tem no nosso gráfico de barras. Bom, além disso, seguindo agora para o gráfico de o pie chart, o gráfico de pizza, bom, a gente consegue ver que, bom, a gente não está seguindo ao pé da letra a literatura, a gente está usando mais de uma variável, mas o gráfico ele tá assim ajeitado e está bem dimensionado. A gente não encheu ele de variáveis, tá? A gente conseguiu fazer uma representação muito boa. Como você pode ver, se eu tenho vontade de selecionar esse restaurante fazendo vegano, a gente consegue achar que ele é comida vegana, que ele é estilo de comida italiana com a pegada vegana em um restaurante, selecionando aqui no total de receita pelos restaurantes italianos, mostrando o histórico de pedidos dele por mês, tá? Então, é muito interativo e muito fluido. Você consegue filtrar pelo gráfico de barras, você consegue filtrar qualquer um dos nossos gráficos, ok? A gente também tem a opção de filtrar por cidade. Então, por exemplo, eu quero ver somente Tel Aviv. Eu consigo aqui ter todos os pedidos de Tel Aviv, pelos nomes de restaurantes, pelas receitas de restaurantes, ter o total de histórico de pedidos pelos restaurantes, tá? Então, por exemplo, eu quero achar aqui o restaurante 24 pela área de frango, enfim, segue o mesmo caminho que eu já havia dito, ok? Seguindo isso, a gente tem o nosso outro gráfico, que ele vai ser um total de histórico de pedidos por tipo de restaurante, ok? Ele vai ser uma divisão quanti-quali, que o quali vai ser por mês, quantidade pelo total de pedidos, ok? Vou aumentando aqui. E você consegue ver também que eles se relacionam muito bem, a gente consegue filtrar diretamente o gráfico, por exemplo. Eu quero ver somente a área indiana, eu também tenho acesso a isso, tá? Ele realça aqui somente a área indiana, aqui somente a área de restaurantes indianos. Enfim, você consegue ver que tem uma relação muito sólida entre os gráficos. Por fim, a gente tem o nosso gráfico TITAC, que ele é mais ou menos um gráfico de fluxos, tá? Que você consegue ver a nossa divisão por prato frio, prato quente, e tendo a nossa divisão dentre, também, além do prato frio e prato quente, aumentando a nossa divisão entre sobremesa, prato de entrada e prato principal, tá? E aumentando ainda mais, a gente tem nossos tipos, os nossos meal types. Serão o cheese, vegano, bife e por frango. Se eu selecionar, por exemplo, a área de bife do, do restaurante 1, a gente consegue ver aqui diretamente que o Titac ele já muda, ele muda diretamente, que o restaurante 1 ele oferece somente pratos quentes, tá? Com entradas e
com relação a BIF, ok? Isso é um dos exemplos. Partindo agora, saindo da nossa área de análise de pedidos e vendas e indo para análise de membros e restaurantes. Bom, na nossa área de membros e restaurantes, a gente consegue ver aqui que, bom, a gente começa primeiro aqui com um gráfico de dispersão relacionando uma quanti-quali, ó, uma quali-quali, uma quanti-quanti, opa, perdão, tá? Que são a nossa quantidade de pedidos e o nosso budget médio. E, muito importante, a gente também tem a diferenciação de sexo feminino com azul claro e masculino com azul escuro, ok? Então, a gente consegue ver aqui, que analisando o nosso gráfico, a gente consegue fazer uma reta média, ela é muito expressiva, ela é visível no nosso gráfico, tá? Ou seja, quanto mais quantidade de pedidos, tá? Mais o nosso budget médio ele sobe. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, este pedido, voltando, se eu pegar, por exemplo, este pedido, a gente consegue ver que ele é um pouco. Ou como mais que ele está aumentando, por exemplo, de 180 para cima, ele também está aumentando o budget médio, tá? Então, se a gente rodasse uma regressão aqui, ela seria significativa, ok? Então, essa relação de, de variáveis, ela é consistente. Seguindo, a gente tem temos um gráfico de barras pela contagem de restaurantes por cidade, ou seja, vai ser um quanti-quali, então a gente tem as nossas 5 cidades feitas seguindo o mesmo esquema quanti-quali do primeiro gráfico de barras, tá? Aqui também a gente consegue ver que a gente tem uma boa diferenciação, o gráfico ele fica todo muito certinho, tá? Seguindo, além disso, a gente também consegue, seguindo também, além disso, a gente também consegue visualizar o nosso gráfico de barras o nosso gráfico de barras empilhado, tá? Então a gente consegue ver aqui são todos os clientes, o total de a soma de gastos por cliente, tá? São o prêmio dos clientes, aqui é o total de gastos deles nos pedidos. Ok? E por fim, a gente também tem aqui a representação do número de restaurantes, cidades e números de membros, e aqui a gente segue sim um pie chart segundo a literatura, ou seja, é um pie chart com duas variáveis, exatamente como foi apresentado em aula. Nesse pie chart, a gente vai representar a quantidade de sexo, a diferenciação de sexo feminino e masculino, a quantidade. E a explicação para a gente ter dado 50-50 exatamente 100 pessoas é que não é natural, os nossos dados eles são inventados, tá? Então, por isso que ele é exatamente 50%. Numa pesquisa natural, normalmente ela tem um pouco de diferenciação, tá? Seguindo, para a nossa análise de drill-through, bom, aqui na nossa análise de drill-through, a gente começa vamos lá, eu quero aplicar um drill-through na comida italiana, então a gente vem para cá, fazer um drill down, aqui eu posso fazer um drill down da comida italiana, ok? Aí também podemos fazer um drill up, mas enfim, apresentando aqui, a gente consegue também entrar nas definições de cada uma das measures que a gente tem. Ou seja, por exemplo, nosso tipo de restaurante um ele tem a média de 80 mil reais, tá? E você consegue ver que a hierarquia ela vai seguindo à medida que a gente faz o drill down, ok? E a gente consegue ver que ela vai se dividindo em feminino e masculino. Então é extremamente visível e intuitivo a nosso drill down que a gente realiza aqui, tá? O Seguindo com trunco é isso também, fazer com o botão direito no Measure, ao invés do restaurante Type, eu acho. Clicar no número, não, aí você consegue não, ver não, pior que não tá aparecendo no... não. Não, no número, se você clicar no número. Aí. Ah, perdão. Enfim, aqui a gente consegue realizar um drill-through da Italian, aperta em Details, e aqui a gente consegue mostrar a nossa representação, a nossa apresentação como apresentada em aula, exatamente, tá? Então aqui a gente consegue ver o tipo de restaurante, tá? O nosso ID de cidade, de 1 a 5, tá bom? E aqui a nossa diferenciação em sexo feminino, masculino, e os measures, todos aqui somando o total, tá? Isso aqui é exatamente como apresentado em aula. Voltando, isso também se aplica para Indiana, apresenta em details, tudo seguindo o mesmo padrão, cidades de 1 a 5, sexo feminino, masculino, measures, soma, ou seja, a gente consegue ver que o drill through aqui, ele sai muito tranquilo, tá?
tudo certinho. E também, como apresentado aqui, também a gente consegue fazer o drill down pelo fast food, considerado fast food das cidades de 1 a 5, tá bom? Bom, agora passando de gráfico, a gente tem aqui uma análise de drill-through em um gráfico de barras, tá? Que a gente também consegue aqui fazer a seleção, ele também já vai configurar todo o resto dos gráficos, tá bom? Então a gente consegue entrar aqui, fazer um drill-through, details, e a gente entra em fast food exatamente da cidade 5 e dá o measure para a gente, ou seja, esses três gráficos eles são relacionados entre si, tá? E você consegue filtrar eles de jeitos diferentes pelo drill-through, ok? Então, você pode ver, eu quero considerar somente o fast food da cidade 5, como eu acabei de fazer. Eu quero considerar somente cidade um na área indiana. Então, vem aqui, view through, details, e aparece a mesma coisa, como apresentado em aula, tipo de restaurante indiano, cidade um, sexo feminino, masculino e os measures que a gente tem, tá? Seguindo por último gráfico, ele vai seguir basicamente, a gente também consegue fazer aqui um drill down também. Não, esse aqui é somente o drill through. O drill down a gente consegue fazer nesse, tá? Aqui ele vai ser por drill down e drill through, tá bom? Então aqui a gente consegue fazer pelo drill down, ok? Eu cliquei somente no homemade, a gente tem a diferenciação de beef, cheese, chicken e vegan, ok? Então a gente está fazendo aqui ó, totais de pedidos pelos meal types, tá bom? E aqui também, eu modifiquei o gráfico de barras aqui, ele já apareceu direto para cá no homemade, dividido pela cidade, enfim, é muito interativo e fácil de ser identificado, tá bom? E além disso, a gente também consegue fazer o drill up, pronto. Além disso, a gente consegue fazer aqui o drill through, calma aí, aqui, cadê? Eu acho que o drill through você vai conseguir fazer com a tabela mesmo. Com a Tabela tabela e com o não vai gráfico da funcionar, direita. é, mas a gente conseguiu mostrar que sim, ele é relacionável, tá? Então, se a gente clica aqui, fazer pelo drill through desse, ele é relacionável com o gráfico de barras, ok? Então, os três gráficos eles são relacionados entre si, tá bom? Dá Bom, para é a visualizar também parte. o drill down ali no gráfico da direita. Se você clicar com um double clique no fast food, por exemplo, aí ele já faz. Tem que clicar no nomezinho fast food, que aí você pega a categoria inteira. Aí clica em drill down, ali em cima na seta de baixo. Isso. Aí clique no fast Agora vai. food. Aí, enfim, vai mudando a categoria e tal. Ali ele está mostrando por cidade. E acho que se Isso, você ele clicasse também mais vai. uma vez, ele também vai fazer essa segmentação por gênero, talvez. Ver Ah, se a gente consegue. dar um double clique na cidade. Isso, Isso. Aí perfeito. é exatamente o que a gente quer fazer com o drill down. Então, fica exatamente isso nossos gráficos. Os três são muito bem relacionados. Boa, é isso. Nossa apresentação foi essa. Espero que tenham gostado. Se tiverem algum comentário sobre a tabela, tem alguns errinhos que a gente não conseguiu arrumar a tempo. Questão de formatação, por exemplo, o nome dos restaurantes estava muito conciso ali na tabelinha, a gente poderia ter mudado. Mas termos numéricos, esse mês de julho, talvez a gente devesse ter apagado. Isso aí veio por configuração também do próprio Power BI. Não tem nenhum registro de julho, se não me engano, então não faz sentido ele ter botado. Mas, enfim, são alguns pequenos detalhezinhos ali. Mas a estrutura geral dos gráficos tá bem boa. É isso. É isso.